Flamengo. Patrocínio Brahma. Salve, salve galera, salve, salve nação rubro-negra. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje, para falar sobre o Flamengo, eu estou aqui mais uma vez com o nosso repórter e setorista de Flamengo, o Léo Burlá. Fala, Léo, tudo bem? Fala, Pedro, tudo bem? Estamos mais uma semana aí animada, semana de bola rolando, semana de adeus, semana de retornos importantes. Vamos tabelar um pouco. É isso aí, começar falando desse adeus aí, é um adeus importantíssimo. Eu acho que finalmente deve estar caindo a ficha para o torcedor do Flamengo e que o Gerson vai embora. O Gerson não vai mais jogar pelo Flamengo e queria que você falasse um pouco sobre o quanto o Flamengo perde com essa saída do Gerson, o impacto que isso pode ter sobre o Flamengo e como o clube pode e deve reagir a isso, né? Pedro, assim, um jogador desse tamanho não é o Flamengo que perde, né? Qualquer clube do mundo perde quando um jogador desse tamanho sai e qualquer clube do mundo ganha quando esse jogador chega. No caso, quem está ganhando agora é o Olympique. Cara, eu confesso que a passagem dele, para mim, é absolutamente surpreendente. Eu trabalhei um curtíssimo período de tempo fazendo a cobertura do Fluminense em um outro veículo, lá para 2015, 2014. Eu me lembro que o Gerson estava surgindo e tinha um rótulo nele muito forte, assim, de indolente, sabe? Daquele cara que acha que é o cracaço e não se doa como deveria. Quando o Flamengo resolveu apostar nele, eu confesso que eu fiquei um pouco... Essa memória dos tempos lá do Fluminense bateu muito em mim. Mas, assim, é uma passagem absurdamente positiva. O time, eu não tenho esse número assim agora na frente, mas o time praticamente não perde com ele em campo. Ele chegou em meio de 2019, 8 títulos, muito futebol, identificação absurda com a torcida, é uma perda gigantesca, mas, assim, dadas as bases do negócio, não tem como chorar. Óbvio, você lamenta, né, a perda e tudo mais, porque é um cara, você não acha ele em qualquer esquina, um Gerson, mas era um negócio irrecusável para todo mundo, sabe? Então, cabe ao torcedor do Flamengo agradecer ao Gerson, lembrar das boas, guardar as boas memórias e vida que segue. Agora, fatalmente, eu imagino que vai haver alguma tentativa mais firme de ir ao mercado. Thiago Maia volta amanhã, depois de estar fora desde novembro, uma lesão gravíssima no joelho. Curiosamente, volta justamente amanhã, no dia que o Gerson vai embora, volta a ser relacionado amanhã. Acho que é uma opção super interessante, mas também tenho certeza que isso faria o modo do time jogar mudar, mas agora, fatalmente, o Flamengo vai para o mercado. Sendo realista, né, o Thiago Maia é um excelente jogador, mas não substitui o Gerson. Ele não tem... É outra característica. Porém, você ter um Thiago Maia à disposição no momento que você perde um Gerson também não deixa de ser uma boa notícia, né? É claro que ele vai levar um tempo, e é justo, e é normal, e é razoável a gente esperar que o cara leve um tempo para voltar ao eixo, né? Uma lesão gravíssima. Mas é um jogador que eu particularmente acho excelente também. Outra característica, porém excelente. Outra característica, eu acho que também é um patamar abaixo de qualidade, não deixa de ser um excelente jogador. Mas é outra característica, e acho que o Gerson estava num nível, se a gente for realista, acima do futebol brasileiro, né? Eu acho que é um cara... esse time do Flamengo, a gente fala semanalmente, assim, esse time tem tanto cara bom
que assim, eles revezam, né? Tem o mês do Gabigol, tem o mês do Arrascaeta, tem o mês do Bruno Henrique, enfim. E houve muitos meses de Gerson, assim, do Gerson ser o cara, na minha opinião, do brasileiro de 20 que o Flamengo ganhou, o Gerson foi o melhor jogador do time. E assim, um estilo muito próprio de proteger a bola, um olhar muito além, sabe? Um jogador muito... sobretudo um cara, para quem gosta de futebol, é aquele jogador que você fala, puxa, esse é aquele cara que é bom de ver jogar, sabe? Porque você vê que o cara tem um olhar que é muito acima da média. É o passe, é a cabeça em pé, é o drible curto, protegendo a bola, então, uma coisa de maluco, assim. Os adversários ficam doidos, que ninguém consegue tomar a bola do pé dele, sabe? Ele gruda, ele abre os braços, cola a bola no pé e vai tomar, que eu quero ver. Mas a gente ainda vai ver muito o Gerson agora com a camisa da seleção, fatalmente. Então, o torcedor do Flamengo vai poder matar um pouquinho das saudades. Sim, sem dúvida nenhuma. E, Léo, em termos né, é um bom dinheiro que entra aí no caixa do Flamengo, você pode dizer exatamente qual é o valor. O que a gente pode esperar que o Flamengo vai fazer com isso? Você acha que existe a chance de buscar aí um reforço mais bombástico, um cara de um tamanho parecido com o do Gerson? Esse dinheiro deve ser usado mais para manter o dia a dia do clube, manter esse elenco, sanar, né, pagamentos, evitar que a situação se agrave financeiramente. O que a gente pode esperar aí das próximas semanas com esse dinheiro que vai entrar do Gerson? Eu acho que dá para imaginar, vamos lá, umas 2, 3 investidas no mercado. O Flamengo dificilmente vai para o mercado para contratar jogador que ele resolve em casa, sabe? Dificilmente. Se for para o mercado é para trazer cara grande. Não sei se vai ser um nível Gerson, vamos chamar assim, mas tem aí a zaga que necessita de um reforço, que eu imagino que o Flamengo vai atrás também. Sobre contas, a conta do Gerson praticamente zera a previsão orçamentária nesse sentido, né? Todo clube coloca ali no orçamento anual quanto ele prevê de entradas com venda de jogador. O Flamengo praticamente zera isso. Praticamente não, o Flamengo zera. Então dá para imaginar, óbvio, propostas sempre podem pintar, dá para imaginar a manutenção desse time, a não ser que surja alguma coisa extraordinária, e manter o barco no seu curso. Não tem dívida de nenhuma natureza com o jogador, pagamento pendurado. O Flamengo está honrando todas as parcelas dos jogadores que vieram de forma parcelada. Então dá para imaginar o Flamengo tentando 2, 3 investidas no mercado e, sobretudo, manter o time, né? Que manter esse time é o que está garantindo o sucesso desse grupo, né? Há 2 anos como o grande time do país. E aí, mais para frente um pouquinho, vai chegar um momento de falar de renovação, de Diego Alves, de Felipe Luiz e de Diego, que os contratos terminam no fim do ano. Eu acredito que com o ano que o Diego Alves e o Diego estão fazendo, eles vão ganhar isso é o que eu creio. Eu acho que eles vão ganhar uma sobrevida no clube, vão ter os vínculos renovados, o Felipe Luiz idem. Então, acho que, além de tudo, manter o barco no curso. Assim. O Flamengo pode se dar o luxo de não ter pagamento pendurado, né? O que é uma raridade no futebol brasileiro. Assim, consegue tocar a vida do departamento de futebol com as próprias pernas. Cara, dá para imaginar um time forte. Basicamente, dá para imaginar um time ainda forte, sabe? Não vai ser uma terra arrasada, sabe? Saiu um e ferrou tudo. Não se trata disso. É isso aí, Léo. Vou pedir para você segurar um minutinho. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade.
Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brahma.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL Flamengo, falando sobre a saída do Gerson, que finalmente se concretiza, e o que o Flamengo pode fazer a partir dela, com esse bom dinheiro que vai entrar, se vai ou não buscar reforços. E não, acho que o torcedor, ele às vezes não tem consciência, né, do quão difícil é manter esse time do Flamengo. Que manter esse time custa mais caro do que, em vários casos de outros clubes no futebol brasileiro, trazer reforços mesmo, né? É uma engrenagem que você precisa manter girando e que exige um investimento, porque é um time de nível muito alto, né? Eu entendo a frustração do torcedor quando perde um jogador desse calibre, claro, compreende, mas chega num momento em que, por mais que o Flamengo seja sólido aqui no país e até frente a outros mercados, chega numa hora que não tem mais como você bater de frente, sabe? E aí você tem que se desfazer para manter o seu fluxo em dia, sabe? É do jogo. Lamentavelmente, a gente ainda está numa pandemia, a economia ainda em recesso, sabe? A moeda, tanto seja o euro, seja o dólar frente ao real, uma disparidade absurda. Então, assim, eu acho que o torcedor do Flamengo tem que festejar o fato desse time ainda estar aí, sabe? Beleza, perdeu-se o Gerson, mas esse time ainda está aí, o Arrascaeta está aí, o Diego Alves está aí, o Gabigol está aí, o Everton Ribeiro está aí, sabe? Time muito forte, tem que seguir curtindo. Sim, claro. Eu concordo com você e é curioso, né? Porque além de todo o investimento, a gente vê aí surgindo boas opções também dentro do próprio grupo, né? Jogadores vindo da base. Eu acho que apesar da derrota do Flamengo no fim de semana, a atuação do Rodrigo Muniz contra o Red Bull Bragantino foi impressionante, né? Eu já tinha tido uma ótima impressão dele nas oportunidades que ele teve no Campeonato Carioca, e parece que o Flamengo tem aí um centroavante que pode se desenvolver num jogador importante, né? Você falou do jogo, assim, já passou uns dias, mas vale a pincelada. Foi uma derrota com um gostinho ruim, né? Porque, assim, eu acho até que não foi um resultado justo. Eu acho que o empate, pelo que os dois times quiseram jogar, retrataria bem a partida, sabe? Mas é isso, o que eu estava pegando um gancho em cima mesmo do que eu estava falando. Você não precisa ir para o mercado para fazer gordura, você tem que ir para resolver problema, sabe? Porque você consegue solucionar muita coisa dentro de casa. O Muniz é a prova disso. Momento super crítico da temporada, Gabigol com seleção, Copa América, convocação, eliminatória, Pedro com Covid, ainda tem essa crise de seleção, STJD, libera, Olimpíada, aí vem o moleque da casa e mata no peito e, sabe, e dá o recado dele. E faz gol de bicicleta, pô. E é um gol, não é óbvio, nem todo gol de bicicleta. Claro que é um lance raro, mas nem todos são um golaço. Esse é golaço, de boca cheia, sabe? Sim. Porque ele é de longe, é um movimento super difícil, sabe? E o mesmo vale, por exemplo, o Mateuzinho, que é um moleque que estava aí na casa, sabe? É da casa, em vez de o Flamengo pegou ele novinho lá no Londrina, trouxe para a base, para criar na base, sabe? Cara, acho que soluções você encontra, sabe? Se mercado, para você fazer aquela, entre aspas, aquela extravagância. Você citou aí o Pedro, né, Léo? O Flamengo foi no STJD para tentar e deve conseguir, porque não é data FIFA, né? Tentar a liberação dele para que ele não... Queria saber de você, dentro do Flamengo, o Flamengo está confiante de que vai conseguir essa liberação? Tá. Eu ontem até falei com o advogado que está cuidando da causa, que é o Dr. Michel Assef Filho.
Assim, as bases do Flamengo são bastante sólidas, né? Porque ele está amparado no regulamento da FIFA, só isso. Então, assim, se a gente for ler a letra fria da lei, do regulamento, não tem nem mistério, sabe? Não é data FIFA, não é mandatória a liberação, ponto. Claro que isso vai gerar algum tipo de estresse com o jogador, é compreensível o jogador ficar sentido, é óbvio, e querer ir para a Olimpíada, mas acho que o Flamengo está fazendo o que lhe cabe, sabe? Não tem nem discussão. Você acha que isso tem possibilidade de evoluir para uma crise maior? Porque eu estava pensando aqui, né? O Pedro é um dos 3 melhores centroavantes do país, para não falar 2, né? Talvez aí ele e o Gabigol sejam os 2 melhores, mas ele está entre os 3 melhores, acho que ninguém vai discordar disso. E apesar dele participar muito no Flamengo, ele é um reserva. O titular absoluto da posição é o Gabigol. Ele já tendo essa condição de reserva, tendo a oportunidade de disputar um campeonato pela seleção olímpica, essa não ida dele não pode dar uma derrubada nele, não pode deixar ele um pouco chateado, não pode criar aí uma crise um pouquinho maior de relacionamento entre ele e o Flamengo? Como é que está o termômetro disso aí? Acho que chateado é o que a gente espera, inclusive. É lógico que cria uma frustração, é evidente, sabe? Mas eu acho também que o Pedro ele é um cara que no dia a dia é um cara super de boa, super bom no dia a dia, um cara super elogiado. Eu acho que ele vai ter a maturidade para entender que o empregador dele está simplesmente fazendo valer um direito, sabe? É muito complicado, Pedro. São muitos desfalques, sabe? É muita coisa, sabe? Eu entendo a chateação do jogador, eu acho legítimo, acho justa, mas é o que eu falei antes também, o empregador dele tá só com a lei debaixo do braço, sabe? Tá fazendo cumprir, ou tentando fazer cumprir, né? Vamos ver. Tentando fazer cumprir a norma, sabe? O equívoco aí tá da CBF em criar essa baita saia justa, esse baita constrangimento, sabe? Que se tem algum lado aí insensível nessa história é quem convocou, né? Tendo em vista, ainda mais por ter sido comunicado previamente que não haveria liberação, ou seja, ela vai e joga um abacaxi no colo do clube, entendeu? E o clube está só querendo que se cumpra a lei. Se tem, vamos chamar assim, se tem algum vilão nessa história, única e exclusivamente a CBF. A CBF chegou até a dizer para o Flamengo que desconsiderasse, né, uma convocação. Pois é, sabe? E aí tem isso pode ficar para um próximo episódio, aí tem todo um caldo político, o momento da CBF, essa questão da semente da Liga de Clubes, tem todo um contexto, não é pura e simplesmente esportivo o contexto, cada um joga com as suas armas. Sim, claro. E é um contexto muito grande que realmente acho que a gente precisa de mais uns 2, talvez 3 episódios para passar por ele inteiro, né? Fica para o próximo. Esse assunto é bom. É isso aí, Léo. A gente vai ficando por aqui, cara. Muito obrigado pela participação. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo. Eu contei hoje com a participação do Léo Burlá, a apresentação foi minha, Pedro Lopes, a edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. É isso aí, segue aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente vai de volta com muito mais informação e opinião sobre o Flamengo. Muito obrigado pela companhia e um abraço.